Olá, alunos! Como uma forma de ajudar vocês mais uma vez aí, eu vou fazer a gravação aqui dos slides, tá? Para o roteiro 4 do segundo bimestre, tá? E a gente vai aprender sobre completar quadrados e a fórmula de Bhaskara, tá? Então, assim, é a mesma habilidade que a gente vem trabalhando já há 3 roteiros, né? Que é sobre equações do segundo grau, e a gente vai tratar aqui como resolver utilizando o método de completar quadrados, fatoração e a fórmula de Bhaskara, tá? E lembrando que o objetivo, né, além de resolver uma equação de segundo grau, é também realizar a lista de exercícios que está lá no blog, né, no formulário Google, no caderno, e depois vocês me enviam, né, por foto através lá do formulário, tá bom, gente? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é como resolver uma equação do segundo grau, né? E como reconhecer uma equação do segundo grau. A equação de segundo grau é toda equação que tem um termo ao quadrado, né? Um x ao quadrado, um y ao quadrado, né? Uma letra ao quadrado. Normalmente é o x. E o que significa resolver uma equação do segundo grau? É quando a gente encontra um valor de x que satisfaz a equação, tá? Como a gente está tratando de equações do segundo grau, essas equações elas podem ter até duas soluções, tá? Elas podem ter nenhuma, uma ou duas soluções, tá? E para a gente deixar mais bonitinho, o jeito da gente chamar essas soluções da equação, a gente vai chamar de raízes, tá? Então, quando a gente encontra o valor de x da equação, a gente chama de raízes. Vamos começar aqui tentando resolver o tipo mais simples de equação. Então, qual a solução da seguinte equação? X ao quadrado igual a 25. É uma equação de segundo grau, porque tem um termo ao quadrado, né? O x aqui está ao quadrado, então é uma equação de segundo grau, e eu tenho que resolvê-la, né? Que valor de x torna isso daqui, né, essa igualdade verdadeira? É isso que eu quero saber. Aí, gente, alguns alunos, né, quem tem mais prática aí pode observar e já pensar, né? O número ao quadrado que resulta em 25 é o próprio 5, né? Mas como a gente escreve isso no papel, como a gente deixa isso matematicamente bonito, né? A gente vai transformar a potência, né, na sua operação inversa, na raiz, né? Quando a gente tem que, né, vamos pôr aí entre aspas, né, porque não é exatamente isso que ocorre, mas vamos falar nesses termos. Quando a gente passa, né, para o outro lado da igualdade, a gente leva como raiz quadrada. Então, ó, eu dei um pauzinho aqui, vamos lá. Aí, foi. Então, ó, x igual a raiz de 25. Tá vendo que apareceu esse sinal de mais ou menos? Já já a gente vai discutir ele. Aí, na linha de baixo, ó, eu calculo a raiz é 5, né? Mais ou menos 5. Então, vamos discutir aí esse sinal mais ou menos. Gente, por que é mais ou menos? Vamos pensar, se eu fazer mais 5 ao quadrado, né? Dá 25, né? Agora, se eu fazer menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, menos com menos, né? Por ser uma multiplicação, dá mais. Ou seja, menos 5 ao quadrado também resulta em 25. Então, a gente teve aqui duas soluções, ou o 5 positivo ou o 5 negativo. Gente, e é assim que eu vou escrever a solução da equação. Ou eu coloco aqui entre chaves, ó, as duas soluções, a negativa e a positiva, né? Ou eu posso escrever assim, o x1 é menos 5 e o x2 igual a 5, tá bom? Para ficar bonitinho. Agora, gente, a gente vai resolver uma equação pelo método da fatoração, tá? Inclusive, gente, é o item A da questão 1 da lista de vocês. Então, vamos pegar a equação que está lá no item A, essa daqui, ó, x ao quadrado mais 3x igual a 0. É uma equação não tão simples como essa daqui, que nós já resolvemos, mas ela também é uma equação que não está completa. Tanto essa equação quanto essa, a gente chama de equações incompletas, porque ela não está na forma mais extensa, vamos pôr nesses termos. Mas, enfim, a gente tem que fazer a fatoração, que nós já aprendemos lá na semana passada, junto com os produtos notáveis, dessa equação aqui. Lembra que fatorar significa colocar um termo em evidência? Então, eu abri aqui, ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, o 3x, né, 3 vezes x. Nesse bloquinho e nesse bloquinho, quem é comum?
O x. Então, o x, ó, sai para fora. Quem sobra dentro? 1x, né, desse bloquinho, e desse bloquinho o 3. Isso aqui, gente, até essa parte, a gente viu semana passada, né, no roteiro passado, vamos dizer assim. Agora, como a gente vai resolver isso aqui? Porque a gente ainda não encontrou o valor de x que torna isso verdade. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e trazer para um canto. E quem está dentro aqui do parênteses, vou trazer para o outro canto. E como isso aqui é uma multiplicação, e ela está resultando em zero, eu posso falar que tanto esse termo quanto esse outro termo resulta em zero. Então, olha como vai ficar. Aí, foi. Ó, então, ó, esse aqui veio aqui, igualei a zero. X igual a zero. Tá resolvido, não tem mais o que fazer. Aí, aqui, ó, x mais 3 igual a zero, né? Aí, como aqui a gente tem uma soma, quando a gente muda de lado, né, da igualdade, muda o sinal. Então, fica negativo. Então, x igual a menos 3. Então, essa equaçãozinha aqui vai ter como solução x igual a zero, né, como raízes, né? Ou x igual a menos 3. E a gente vai escrever dessa maneira, ou entre chaves, ou o x1 e o x2, tá? Então, aqui a gente já viu como é a fatoração, né? Como se resolve por fatoração. Todas essas duas são equações incompletas do segundo grau. Agora, gente, eu vou ensinar o método de completar quadrados. Eu não vou cobrar tão efetivamente esse método de vocês, porque ele demanda desenhar, né? Ele demanda talvez até assim, habilidades que vocês não vão conseguir desenvolver tão bem em casa. Quando a gente retomar para as aulas presenciais, eu vou com certeza retomar isso aí com vocês. Então, gente, a gente vai resolver a seguinte equação utilizando o método de completar quadrados. Essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai desenhar isso aqui. Cada termo, cada bloquinho da nossa equação, a gente vai desenhar, né? Representado por uma figura geométrica. Então, por exemplo, o x ao quadrado, a gente vai representar por esse quadrado aqui azul. Como se cada lado do quadrado valesse x e o x ao quadrado fosse a área, né? X vezes x, x ao quadrado. Então, esse quadrado azul é o x ao quadrado. 6x, ó, são esses 6 retângulos aqui. Cada retângulo representa um x aqui. Não são 6 retângulos? Então, 6x. E esse número somado, esse 8, vai ser esses 8 quadradinhos laranjinhas aqui. Perceba, ó, que falta um quadrado, ó. Então, vamos ficar com isso na cabeça. Falta um quadrado, né? Tá vendo? Para fechar esse quadrado maior, essa figura maior, falta um quadrado. Por isso que esse método que a gente está aprendendo agora chama completar quadrados, porque a gente tem que completar, né, o que está faltando. Então, ó, aqui, né, como eu já disse, era o x ao quadrado. Aqui, né, os 6 retângulos são x. Esses 8 quadradinhos valem 1, né? São 8, né? Então, ficam 8. E falta um quadrado. E perceba que esse quadradinho que falta, ele é como esses aqui. Então, ele também vale 1. Então, falta eu acrescentar um quadrado, né? Falta acrescentar 1 nessa conta, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a equação, acrescentando 1 dos dois lados da igualdade. Por que tem que ser dos dois lados? Porque eu não posso alterar a igualdade. Então, tem que ser dos dois lados. Então, olha só como vai ficar, ó. Até deixei em vermelhinho aqui para vocês verem melhor. A equação, acrescentei 1 aqui, e aqui o 0 mais 1, tá? Esse 1 é o quadradinho que estava faltando aqui, certo? Agora, gente, vamos agrupar isso aqui, ó. Somei, né? 8 mais 1 dá 9, 0 mais 1 dá 1. Só somei quem precisava ser somado. Agora, gente, lembra que nós aprendemos na semana passada o método dos produtos notáveis? Lembra que a gente fez a parte geométrica, né? Se eu for pensar aqui esse lado, né? Vale x, né? Mais 3. Então, a área desse quadrado não é x mais 3 vezes x mais 3, né? Então, gente, usando lá os produtos notáveis que a gente também aprendeu na semana passada, eu posso transformar essa expressão nessa daqui. Então, ó, só para vocês lembrarem os produtos notáveis, eu vou falar a frase que representa, ó, quadrado do primeiro termo. Então, esse termo ao quadrado, ó, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 3, que dá 6x aqui, ó.
mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado, 9. Então, usei aqui, ó, produto notável para fazer essa transformação. Então, ficou x mais 3 ao quadrado igual a 1. Para resolver isso daqui, gente, lembra que isso aqui, ó, eu tenho isso aqui está elevado ao quadrado. Tenho que tirar a potência e trazer para o outro lado. Como operação inversa. Qual a operação inversa da potência? A raiz. Então, ó, a potência sumiu daqui, virou a raiz lá do outro lado do igual. Lembrando, ó, temos que colocar o mais ou menos aqui, pelo motivo que eu falei no slide anterior. 1 ao quadrado ou menos 1 ao quadrado resulta em 1, por isso o sinal de mais ou menos aqui, tá? Aí, qual que é a raiz de 1? É 1, né, gente? Só que, ó, o que acontece agora? Eu tenho o sinal positivo e o negativo aqui. Eu tenho que dividir os casos quando for positivo e quando for negativo, ó. Fica assim. Quando fica x mais 3 igual a 1 e x mais 3 igual a menos 1. E aí eu vou resolver essas duas equações aqui, né? É só passar o 3, né, em ambas, com o sinal invertido para o outro lado da igualdade, certo? Vai ficar assim, ó, nesse primeiro caso, 1 menos 3, né? E nesse aqui, menos 1 menos 3. Aí, gente, eu tenho que usar a regrinha eu devo, eu tenho, né? No caso aqui, o 1 é positivo, eu tenho 1 real, vamos pensar assim, e devo 3, né? Eu fico devendo 2. E aqui, eu devo 1 e devo 3, no total eu devo 4. E essas são as raízes da nossa equação, né? É a solução, que a gente representa pelas chaves ou por x1 e x2, tá? Então, gente, esse é um método de resolução chamado completar quadrados. O método que a gente vai explorar, né, na nossa atividade lá do blog é a fórmula de Bhaskara, certo? Então, a gente vai resolver a mesma equação que a gente aprendeu no slide anterior, só que agora utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, é x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. É essa equação que a gente vai resolver. Vou pôr aqui a fórmula de Bhaskara, né? Ai, meu Deus, professora, que horror. Gente, eu sei que ela é feia, aparentemente, né? Você olha assim a fórmula de Bhaskara e fala que ela é feia. Mas, gente, vocês vão ver, vocês vão usando, vão se habituando a usar, fica facinho utilizar ela com o tempo, tá? É que é um primeiro contato, então não se desesperem, não se descabelem, que vocês vão conseguir fazer, tá? Primeiro, isso aqui, gente, é uma equação geral do segundo grau. E ela representa qualquer equação do segundo grau que esteja completa ou não, mas vamos supor que sim. No caso, essa aqui é uma equação completa do segundo grau. Lembra que eu já falei das incompletas? Essa é uma completa. Tem um x ao quadrado, um termo de primeiro grau, né, o 6x, e um número aqui somado, né, no caso somado, mas poderia ser subtraído e é igual a zero. Então, isso aqui é uma equação completa do segundo grau, que é representada por isso. E aí vem a fórmula. A fórmula é isso daqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, né? Essa é a fórmula. Então, a gente vai trabalhar um passo a passo aqui, para vocês não se confundirem. O primeiro passo é primeiro falar quem é A, B e C na nossa equação que a gente quer resolver, comparando com a equação geral. Então, vamos observar aqui, ó. Na frente do x ao quadrado está o a. Não é o 2 está em cima, né? O 2 é a potência. Eu quero quem está antes, na frente. Na frente aqui, vocês podem falar até, não tem ninguém. Mas tem alguém escondido, gente. Sempre quando a gente tem uma letra assim sozinha, antes dela tem o número 1 escondido. Isso eu já até comentei com vocês. Então, o a é 1, nesse caso aqui. O B, ó, gente, se eu olhar aqui, ele tá antes do X, né, sozinho, do termo de primeiro grau. Quem é aqui? Então, o B é 6, tá junto do X. E eu tenho aqui um número sozinho, ó, que é o C, no nosso caso vai ser o 8. O igual a zero, né, o zero é o zero, né, não dá pra confundir. Então, vamos colocar lá, ó, A igual a 1, B igual a 6, C igual a 8. Primeiro passo eu já fiz. Eu descobri quem é A, B e C. Agora, o segundo passo, gente, é calcular o que está dentro da raiz, que é essa fórmula aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que normalmente a gente chama isso aqui de delta, tá? Lá os matemáticos chamam de delta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a fórmula,
Então, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vou substituir cada termo. Então, ó, b ao quadrado. O b a gente viu que é 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 ao quadrado, né? O 2 aqui, né, da potência faz parte da fórmula, tem que estar aí. Aí, ó, menos 4 é da fórmula, também tem que copiar de novo. Vezes a, quem é o a? É 1. Então, põe lá o 1. Vezes c, quem é o c? É 8. Coloca lá o 8. O que eu faço agora, gente? Eu vou resolver a potência e essa multiplicação. Por último, eu vou resolver a continha de menos. Por último. Então, 6 ao quadrado, 36. Tá lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Aí, eu vou fazer 36 menos 32, que resulta em 4. Então, o valor do meu delta aqui deu 4. Fiz o segundo passo. Terceiro passo, eu vou utilizar a fórmula. Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Nesse terceiro passo, o que eu vou fazer primeiro no terceiro passo? Copiar a fórmula. Copiei a fórmula, bonitinho, igualzinho tava lá. Agora, eu vou substituir termo a termo, ó. Então, tá lá. X igual menos B. O menos faz parte da fórmula. Copia de novo. Quem é o B aqui? É 6. Então, põe lá o 6. Mais ou menos a raiz do treco estranho que a gente chamou de delta. Quem é o delta? 4. Põe lá dentro da raiz o delta. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? É 1. Põe lá o 1. Então, gente, ó, daqui para cá eu só substituí. Não fiz conta nenhuma. Vou fazer conta agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz do 4 e vou fazer 2 vezes 1. Então, vamos lá. X é igual a menos 6 mais ou menos, raiz de 4 é 2. Dividido por 2 vezes 1, que é 2 também, certo? E aí, de novo, gente, ó, na fórmula, né, tem o sinal de mais ou menos, ele vem da fórmula, né? E ele serve pelo aquele motivo que eu já falei para vocês nos slides anteriores, né? Que um termo ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo, que ele vai resultar no número positivo. Por isso que tem aí esse sinal de mais ou menos. A gente vai separar quando essa expressão tiver um sinal de mais e quando ela tiver um sinal de menos aqui nesse meinho, ó. Então, olha lá, desculpa. Tem lá um sinal de mais e aqui a expressão com sinal de menos. É a mesma expressão, não mudei nada, só coloquei cada expressão com um sinal. Aí, gente, primeiro eu vou resolver a parte de cima e depois eu vou fazer a divisão. Parte de cima aqui é uma soma, né? Então, eu vou usar a regrinha eu devo, eu tenho. Então, se eu devo 6 e pago 2, eu fico com devendo 4, né? Aí, dividindo por 2, né? O 2 já estava aqui embaixo, isso é uma divisão. 4 dividido por 2 dá 2. Não esquece, ó, se aqui é o sinalzinho de menos, mantém o sinalzinho de menos. Aí, essa daqui. Menos 6, menos 2. Eu devo 6, eu devo 2, eu devo 8. Dividido por 2, dá 4, né? Não esquece o sinal de menos. Então, ó, gente, menos 2 e menos 4, que é o mesmo resultado que a gente encontrou lá no completar quadrados, certo? Solução, né? Nunca esqueça de escrever ela bonitinha, tá? Ou entre parênteses, ou assim, bonitinha. Muito bem? Então, gente, agora vamos falar da nossa lista de exercícios, tá? A gente já fez o item A da 1 e a gente já fez o item A da questão 2, certo? Na questão 1, a gente tem que fatorar as equações e encontrar as raízes, né? O resultado. Vou ajudar vocês a fazerem a B da questão 1 e depois eu vou ajudar a fazer a B da questão 2. Só um último detalhe aqui da questão 2, gente, ó. O método de completar quadrados é só para observar e para você já saber, ó, quais são as soluções dessas equações. Então, aí fica mais fácil você usar a Bhaskara, né? Porque aqui nesses casos eu só quero que você faça a conta do Bhaskara, tá? O completar quadrados é só para observar, tudo bem? Então, vamos lá. Questão 1, item B. Eu tenho que pegar a expressão aqui, 20x ao quadrado mais 100x igual a 0, e fatorar. Então, vamos ver o que tem de comum nesse bloquinho e nesse. Só que para isso, gente, eu abri aqui, ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Só escrevi de outra maneira. E eu posso falar que 100 é a mesma coisa que 20 vezes 5, não posso? Por que eu fiz isso? Só para aparecer o 20 aqui, ó, que tinha lá no primeiro bloquinho da conta, né? Então, o que tem em comum nesse bloquinho com esse? O 20
e um dos x's, né? No caso aqui tem 2, então é um deles só, que é comum com o outro ali do outro bloquinho. Então, vamos pôr o 20x para fora. Esse saiu para fora, né? Ó, 20x. Quem sobra dentro do parênteses? Um do x aqui e o 5 daqui. Aí, de novo, gente, isso aqui é a fatoração que a gente já viu semana passada. Agora, eu tenho que fazer o quê? Separar, né, em duas continhas, quando a primeira parte zerar, né, a primeira parte da multiplicação zerar, no caso aqui o 20x, e a segunda parte da equação zerar, no caso x mais 5, né? Então, vai ficar assim, ó, 20x igual a zero, né? Daí é só pensar que número vezes 20 vai dar zero? É o próprio zero, né? Então, daqui, ó, x é igual a zero. E aqui, ó, x mais 5 igual a zero, né? O 5 que está somando vai para o outro lado subtraindo, x igual a menos 5, né? E aí, nós temos a nossa solução, nossa raiz da equação, menos 5 e 0, né? Menos 5 ou 0, belezinha? Então, o item B também tá ok aqui. Agora, vamos falar do item B da questão 2. Tem que usar a fórmula de Bhaskara para resolver, né? Então, tem lá a nossa equação, ó, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Primeiro passo, dizer quem é A, B e C. Né? O A está antes do x ao quadrado, então é 1. O B está antes do x, sozinho, né? Do x do primeiro grau, então é 2. E o C é o número sozinho, é o 3. Só que, gente, ó, reparem, esse 3 é negativo. Então, a gente tem que pôr o sinal também. Cuidado com esses sinais, os sinais confundem muito. Se aparecer um negativo na nossa equação geral aqui, ele tem que aparecer na conta, tá bom? Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, calcular o delta. Então, a gente vai copiar o que está dentro aqui do parênteses, não, da raiz, né? Vamos copiar b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá lá. No b, né, a gente já viu que é 2, então 2 ao quadrado, né, porque o b está ao quadrado, menos 4, né, que é da fórmula, vezes o a é 1, vezes o c é menos 3. Vamos calcular a potência primeiro, né, 2 ao quadrado é 4, tá aqui. Agora, vamos calcular essa multiplicação. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12, tá ali. Só que, gente, aqui nós temos uma multiplicação e temos o 4 negativo e o 3 negativo. Temos que usar a regra de sinais. Então, menos com menos resulta em mais, tá? Então, ó, por causa da regra de sinais da multiplicação, a gente ficou com mais aqui no meio. 4 mais 12 dá 16. Então, esse é o nosso valor do delta. Terceiro passo e último, vamos utilizar a fórmula. Copie a fórmula no seu caderno e começa a substituir os valores na fórmula. Então, tá lá, ó, x igual menos b, então fica menos 2, né? B a gente viu ali que é 2. Mais ou menos, né, da fórmula, raiz quadrada, quem é o delta? É 16, tá lá. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Só substituir. Linha de baixo, o que eu vou fazer? Calcular a raiz e a multiplicação. Então, ó, o menos 2 que estava iniciando ali não mudou. O sinal de mais ou menos, raiz de 16 é 4. 2 vezes 1 é 2, né? Agora, eu vou separar quando aqui no meio da nossa expressão for mais e quando for menos. Tá lá, separei. Vou resolver a soma aqui de cima e depois dividir por 2. Então, tá lá, ó. Menos 2 mais 4, devo 2, pago 4, me sobram 2. 2 positivo. Dividido por 2, dá 1. Aqui embaixo, menos 2 menos 4, devo 2, devo 4, devo um total de 6. Dividido por 2, menos 3. E a nossa solução está aí, né? Menos 3 e 1, né? Ou né, dessa maneira, x1 igual a menos 3 e x2 igual a 1. Resolvemos, então, o item B por Bhaskara também. Lançando um desafio, não é obrigatório, mas, lógico, quem fizer e enviar para mim, pode ser pelo WhatsApp, né, por foto, eu vou considerar, né, porque é um esforço a mais. E por que eu tô lançando esse desafio, gente? Porque não tem outro jeito de aprender a fórmula de Bhaskara se não for praticando. Vocês têm que praticar. Então, eu coloquei aqui, ó, a equação
e a solução. Por quê, gente? Para ajudar vocês a resolverem. Eu não vou estar do lado de vocês, né? Vocês precisam saber se erraram ou não, né? De alguma maneira. Gente, com certeza vocês vão ter dúvidas, né? Olha quanto sinal de menos já aparece aqui. Com certeza vocês vão precisar assistir outros vídeos, né? De outros professores para resolver esse desafio. Mas eu acho muito importante, quem puder, quem tiver tempo, quem achar que é importante, fazer. Porque isso aqui, gente, é básico para depois a gente resolver problemas, tá? Então, gente, é isso aí. Espero ter ajudado, espero que vocês gostem e podem me chamar no privado. Eu tô tentando ajudar vocês da melhor maneira, tá bom, gente? Então é isso aí, gente. Muito obrigada.